Temos aqui o discurso da obsolescência dentro da prospectivologia. O caso é o seguinte: a transmissão que eu falo é individualmente o fluxo da emissão da energia. O que é que passou por você? Aquilo que vem de fora. No meu caso é isso, que eu sou apenas a interface. Eu sou apenas o intermediário. É aquilo que eu chamo de passe-partout. Passa por mim. Agora, então, o que se passa? Há uma emissão de fora, aquilo passa e aquilo vai. Agora, em geral, isso é feito por intermitência. Então, por isso que a gente fala, porque isso dá, com o tempo, dá um determinado som intracraniano na pessoa, se ela tiver a sinalética energética. Então, por isso que eu falo, rom, rom, rom. Cada um desse é um fluxo. É uma emissão da energia que foi. Agora, por exemplo, aí, ó, como nós fizemos segunda-feira, havia, na verdade, eles estavam com aquilo que eu chamo de terceiro, que é um trio de emissões, que ele aumenta. Então é rom, 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 rom. Igualzinho tem um monte de... É um processo, então, de sequência, de ritmo, de fluência, tudo é isso. Agora, o que se passa? Uma coisa séria que existe é a seguinte: com o passar do tempo, só o fluxo, por exemplo, dentro do arco voltaico crânio-chacral, ele demonstra para você que você tem um psicossoma, através do energossoma. Que você vê que você está descoincidido, que a coisa não é sua, que há uma inteligência que está dominando você. Então você vai ver que existe aquele chamado corpo básico, que é o psicossoma. Que existe consciência extrafísica que participa do trabalho com você. Que existe alterações dessas energias que nós chamamos de conscienciais e que vocês podem dar o nome que vocês queiram. Mas que existe uma potência aí funcionando. Há uma potência inteligente que dirige a potência prática, que é a energia. Então, o processo todo é esse. Agora, o que se passa? A hora que vem da vontade da consciência, a consciência extrafísica, consciência, e vem para a minha vontade intrafísica, isso é feito a partir do paracérebro de um com o paracérebro de outro, que vai mexer até chegar no cérebro e no sistema nervoso, primeiro o central, depois o periférico. Agora, o que é que se passa com isso? A hora que faz isso, com o passar do tempo, a pessoa vai perceber que ela entra numa espécie de contração violentíssima, como se a cabeça dela fosse estourar. Mas veja, isso não é desagradável, a pessoa suporta bem, não tem nada demais, não. Mas o processo é que parece que vai estourar tudo. E outra coisa, você vê direitinho que a coisa se faz pela base do crânio, que é onde está o esfenoide. Agora, junto com isso, quando o processo é muito forte, por exemplo, a hora que fala esse ele pega tudo, há contrações até mandibulares, dos processos da articulação temporomandibular, aqui, ó, isso tudo aqui entra. Agora, por exemplo, o que é essa contração que a gente fala? Isso é por causa dos músculos do crânio e também divide os nervos intracranianos. Então, ó, por exemplo, eu estou aqui, então eu faço isso, ó. Qualquer um faz isso. É aquilo que na yoga eles mostram como é que você mexe com a orelha. Você vai mexendo aqui que você mexe com a sua orelha. Agora, isso, com o influxo ou o fluxo da energia, isso tudo funciona o tempo todo quando você está fazendo o arco voltaico. Isso é inevitável. Agora, o arco voltaico, ele pode vir da consciência que está aí junto de você, e ele pode vir lá do fim do mundo, dentro de uma central extrafísica de energia. Então a gente vê, com o passar do tempo, você sabe se é seu, se é do amparador, se é de uma consciência doente, se é de alguém aí que está ali próximo de você, ou se é alguma coisa que vem da central. Você sabe definir, distinguir. E isso é que eu chamo do autodiscernimento para psico refinado.
Esse é o refinamento do processo, entende? Refinamento. Então, eu acho, de modo geral, a situação toda é essa. O EV é só o início do princípio, do começo dessa história toda. Agora, é a partir do EV que a pessoa chega no arco voltaico. E é a partir do arco voltaico que a pessoa vai deslanchar, por exemplo, na TENEPS, para chegar no OFIEX. Sem essas coisas, eu acho muito difícil. Professor, aqui na sindromologia, o senhor fala aqui na síndrome da priorismose. Eu falo o quê? Na síndrome da priorismose. Ah, sim. O que a gente pode fazer de prático, professor, para trabalhar essa questão do apriorismo? Olha, apriorismo é um processo positivo, você está entendendo? Que todo mundo tem. Sem apriorismo, você não pode pensar nada e nem você pode se posicionar. Você sempre tem alguma coisa a priori. Agora, o processo é a hora que isso fica engastalhado, a hora que fica anacrônico, a hora que para lá dentro. Aí a pessoa fica embotada. Ela fica embotada ou embotamento sobre uma determinada coisa que ocorreu no passado e ela fica congelada. Ela fica ali totalmente engessada naquele corpo de ideias. Isso aí piora a pessoa. Ela não sai do lugar. Agora, por isso que eu às vezes falo a priorismose e interiorose, porque no interior, às vezes, a pessoa não tem tanta ligação com o cosmos. Ela se fecha em copas. Ela fica numa torre de marfim. Você está entendendo? Então, o problema é ela não ficar com ideias fixas negativas. É o monoideísmo, que é psiquiátrico. O problema é nosso. Você tem que ter ideias do passado seu. Sem isso, você não tem o seu presente nem o seu futuro. Mas veja, você não pode ficar preso a problema do passado. Isso é loucura. É perder tempo. Não é por aí. A gente tem que caminhar além disso. E de uma maneira mais lógica. Entende? Mas, por exemplo, num caso que fica algumas consequências, elas estariam na psicosfera da pessoa, em volta da pessoa, às vezes, mas junto pessoa. com o amparador. Eles estão vendo o que é que se passa. Você tem que lembrar que o amparador, ele não está ajudando só a consciência. Ele está ajudando as consciências. É isso aí que é a diferença do processo. Ele é um anjo de guarda da humanidade, da para-humanidade, da humanidade do cosmos. Ele ajuda aquilo que ele pode, que aconteça o melhor para todos, É o caráter da consciência. Isso influi no processo. O caráter, você sabe, é o temperamento. É a condição da pessoa, a estrutura dela, a tendenciosidade, o conjunto de manifestações pensênicas da pessoa. Isso aí é um fato. Vocês olham como é que essas coisas têm que fazer aquilo que eu sempre pergunto. Isso faz sentido para você? É isso que você tem que olhar. Vocês vejam, roda a roda, nós caímos sempre no processo parapsíquico, que é a coisa mais séria. É o que a gente precisa para desenvolver aqui mais rápido, para a gente chegar na reeducação, o processo é parapsíquico. Por isso que eu falo, se você melhorar a linearidade da sua pensanização, você melhora tudo em torno de você, não só você, mas as pessoas, o holopensene, o cosmos, o seu microcosmos, vai ficar aperfeiçoado, tudo melhora. Os amparadores, antes de mais nada, eles são diplomatas, eles conciliam as partes. Eles fazem a reavaliação de tudo e vê o que pode fornecer de melhor para cada um. Agora, a intercompreensão está no meio disso. E a reconciliação é o objetivo geral para tudo e para todos. Reconciliar. Pacificar os grupos. Pacificar o grupo evolutivo, o grupo karma. Esse é o trabalho dos amparadores. E é o trabalho nosso. Você vai ver o processo com o zoom. O parapsiquismo permite o para-zoom. Você está entendendo? Você vai ver a coisa de perto, com mais calma. E outra coisa, você vai ver você lá dentro. Às vezes você vai ver uma cena inteira e você sabe quem é o personagem, que é você lá dentro. Isso é terrível.